Bem-vindos! Sim, esse é mais um vídeo na internet sobre a Revolução dos Bichos. Eu sei que tem várias resenhas sobre esse livro aqui, todo tipo de texto possível, mas o que eu sinto falta de alguém falando sobre esse livro na internet é a franqueza de dizer sobre o que é realmente esse livro. E por isso que eu decidi que valia a pena, sim, conversar um pouquinho sobre a Revolução dos Bichos do George Orwell aqui no canal também. Bom, primeiro eu queria mostrar para vocês essa minha edição, é a edição da Sétimo Selo. Ela tem aqui atrás os 10 mandamentos, né, da Revolução dos Bichos, e é uma edição que eu achei bem caprichada e que eu mais gostei nela foram os textos que foram traduzidos aqui, porque nós temos aqui a história, e depois da história nós temos um apêndice com o prefácio do autor à edição ucraniana, a liberdade de imprensa, por que escrevo, uma breve biografia do autor, vida e obra, e a bibliografia. Então esses textos até são vendidos em alguns livros separadamente. Eu gostei de tê-los aqui porque tem uma importância muito grande justamente naquilo que eu acabei de falar, que é dizer o que realmente significa esse livro aqui. Bom, se você nunca leu A Revolução dos Bichos, o que eu duvido muito, porque a maioria das pessoas ou já leu ou pelo menos conhece a história por filme, por animação, tem várias formas aí de conhecer essa história. A Revolução dos Bichos trata da possibilidade de os bichos de uma fazenda perceberem como são oprimidos aí pelo dono da fazenda, como eles trabalham, e tudo que eles trabalham vai para esse dono, e eles não recebem nada em troca disso, eles simplesmente recebem a comida e a cota do dia para comer, não tem um lucro, porque tudo vai para o dono, que então vai comercializar e vai receber as coisas em benefício próprio. Tudo isso surge por conta aí de um porco mais velho dessa fazenda, é chamado Major aqui na tradução que eu li. E ele vai contar então para os demais animais, vai chamá-los assim numa determinada noite, vai contar para eles como seria se eles pudessem receber pelo próprio trabalho, se eles se autossustentassem, se eles apenas plantassem aquilo que eles fossem comer, e como ia ser todo mundo igual, e fraternidade e tudo mais. Ele, inclusive, vai trazer uma música aí que vai representar também quase que um hino para essa revolução. Então, por conta das ideias desse major, desse porco que acabou falecendo, eles vão efetivamente atrás dessa revolução e eles vão ter sucesso na revolução. Eles vão mandar embora o dono das terras, o Sr. Jones, e vão começar a gerir aquela fazenda eles mesmos, e eles conseguem aí um sucesso no início. Bom, a revolução é encabeçada principalmente pelos porcos. O porco é um dos animais mais inteligentes que existem, e por isso que ele representa aqui os porcos como os chefes dessa revolução. Eles organizam tudo, eles fazem a parte mais burocrática da revolução. É nesse grupo de porcos que surgem dois em especial que querem ser os líderes ali dessa revolução, que são Napoleão e o Bola de Neve, o Snowball. Às vezes a tradução muda alguns nomes, mas em inglês é tranquilo que é Napoleon e Snowball. Acontece que esses dois vão entrar aí numa espécie de embate para ver quem que vai ser o líder afinal daquela fazenda, quem é que vai organizar as coisas, o que aí já é de certa forma uma ironia, porque se eles iam todos se autogerir e autossustentar, por que precisa de um líder para organizar todas as coisas, né? Enfim. E aí, nesse embate, nós vamos ter o Napoleão com uma ideia muito mais aí de se proteger. Ele tá sempre aí pensando que o Sr. Jones pode acabar voltando para a fazenda, que humanos podem tentar conquistá-los, então eles precisam se proteger também, pensar numa forma de se proteger na fazenda, enquanto que o Bola de Neve, ele pensa mais em chamar outros animais de outras fazendas e fazer aí a propaganda para que outras fazendas também se rebelem, e com isso a proteção não vai ser necessária, porque todo mundo vai se rebelar e todo mundo vai viver aí de forma sustentável. E é aqui que começa o grande ponto de virada da história, que é nesse embate dos dois. Sempre tinha uma assembleia aí todo domingo, e nessa assembleia tinha esse problema que um sempre discordava do outro, independentemente da ideia. E em uma dessas assembleias, o Bola de Neve estava tendo aí uma ideia de criar um moinho e tudo mais, e o Napoleão simplesmente vai surgir com um exército de cachorros que ele treinou escondido. Uma das cachorras ali do lugar teve filhotes, ele levou esses filhotes para um determinado porão ali da fazenda e ensinou eles a praticamente virarem a polícia dele. E aí ele manda esses cachorros irem atrás do Bola de Neve,
dizendo que ele tá cometendo atrocidades e que ele é um traidor da revolução e tudo mais. E ele vai criando toda essa narrativa em relação aos demais animais. Os demais animais não são inteligentes como os porcos, eles não têm a capacidade de entender muito bem o que está acontecendo. E eles simplesmente vão se deixando levar e trabalhando em prol daquilo. Tem um dos personagens, inclusive, que quase se mata de trabalhar, a vida inteira literalmente se mata de trabalhar, e acaba sendo sacrificado e tudo mais. E vai se criando toda essa questão de que Napoleão vai começar a criar aí uma ditadura dele, com elementos bem específicos de regimes totalitários. E ao mesmo tempo nós temos esses personagens aí que vão se deixando levar e simplesmente continuam trabalhando. E tem um personagem específico que é o burro, aqui na minha tradução ficou como Benjamin. E ele observa tudo aquilo e sabe que nada vai mudar. Então para ele é como se ainda estivesse na fazenda do Sr. Jones pro resto da vida, porque ele sabe que sempre vai ter alguém liderando e oprimindo os demais. Seria mais ou menos aí nesse sentido a história da Revolução dos Bichos. Mas o que eu queria realmente trazer, e aí no contexto de história de vida do autor Orwell, que na verdade se chama Eric Blair, ele nasceu na Índia e ele serviu um tempo numa espécie de polícia aí, militar mesmo da Inglaterra. Foi aí que começou a raiva dele pela Inglaterra, porque ele viu aquela questão do imperialismo na Índia e tudo mais, e em outros países, na Birmânia também, se não me engano. Ele passou toda a infância, adolescência querendo escrever, e escrevendo muito bem, e já existia aí essa ideia de escrever. E quando ele sai dessa polícia, ele decide que quer viver da escrita. E aí ele vai Paris, Londres, e passa fome, e vê pessoas em situações muito degradantes, inclusive tem um livro, se eu não me engano, que é Na Pior, em Paris e em Londres, que é nesse livro que ele vai falar um pouco sobre essas situações. E ele vai falar que ele se tornou um socialista não por convicções políticas, pela teoria política, é simplesmente por aquilo que ele via. Ele via, inclusive teve uma pesquisa específica que ele fez em uma indústria inglesa, e aí ele vai ver a situação dos trabalhadores e fica horrorizado com aquilo tudo, e por isso ele se torna um socialista. Ele se torna e vai, inclusive, lutar na Guerra Civil Espanhola. E ele vai se filiar ao Partido Trotskista da Espanha, o POM. E é por meio do POM que ele vai lutar nessa Guerra Civil Espanhola. Ocorre que o Stalin já estava planejando se infiltrar aí naquela guerra. E acaba que a república que surge na Espanha por conta lá da guerra é apoiada por Stalin. E começa uma perseguição que é do mesmo período dos grandes expurgos na Rússia, começa a perseguição aos trotskistas na Espanha. E é isso que acontece ao Orwell. Ele também é perseguido por Stalin justamente por apoiar Trotsky. E é toda essa história que ele traz em A Revolução dos Bichos, porque ele vai colocar justamente Napoleão como Stalin e vai colocar o Bola de Neve, se não como o próprio Trotsky, como pelo menos uma imagem das ideias de Trotsky e de como ele acabou sendo apagado da história da Rússia e como a importância dele na Revolução Russa foi apagada. Mas aí é interessante ver o viés do autor, como trotskista que era, obviamente ele vai colocar o Bola de Neve como um personagem pacifista, um personagem que queria sempre o melhor aí dos outros animais e que não gostava dessa coisa de guerra e tudo isso que eu falei lá no começo. E esse foi o principal ponto de disparidade entre Stalin e Trotsky, justamente na questão de levar a revolução a outros países. Porque o Stalin era mais nacionalista e o Trotsky era internacionalista. Ele achava que era mais importante levar para outros países, por meio da propaganda, por meio de outras formas, enfim, da arte também. E o Trotsky era um grande estudioso, ele era quase que um aristocrata, um burguês. E o Stalin não, né? São situações bem diferentes da forma como eles vieram. Mas o livro é basicamente uma crítica ferrenha ao stalinismo como uma forma de deturpação do marxismo. É isso que o Orwell acredita e coloca aqui. Então ele meio que diz que se o Bola de Neve fosse o líder, as coisas poderiam ser diferentes. Coisa a qual eu discordo, mas enfim, esse é o posicionamento do Orwell. E eu sinto falta disso quando eu vejo uma resenha sobre esse livro, que é incrível, é uma crítica maravilhosa ao totalitarismo, ao Stalin especialmente, mostra como ele foi criando tudo isso. E é engraçado porque eu tô lendo Sussurros, eu li o primeiro capítulo só de Sussurros, que vai contar sobre
as vidas privadas aí na Rússia de Stalin, especialmente. E o primeiro capítulo é focado nas crianças, nas escolas. E isso foi mostrado muito bem pela própria questão aí dos cachorros, né? Esses cães que foram criados para ser a polícia, e os próprios cães são uma representação da polícia secreta do Stalin. E aqui mostra essa importância aí das escolas, da educação de base, para criar pequenos revolucionários, e mostra como foi feita toda essa cultura. Então é bem interessante ver como o Orwell colocou muito bem todas essas questões. E ele também colocou muito bem a própria repressão, a fome que eles passavam. Tudo isso considerando que o livro foi publicado depois da Segunda Guerra Mundial, justamente por um problema que teve aí na Inglaterra, que é objeto do texto dele sobre a liberdade de imprensa, que também tem na edição aí que eu comentei, porque na época a Inglaterra estava em guerra contra Hitler, contra o nazismo, e quem os apoiavam era a União Soviética de Stalin. Então existia toda uma questão de não ficar divulgando, por exemplo, a Grande Fome, porque não seria bom para a política externa do momento que isso fosse divulgado. Enfim, e o Orwell vai tecer uma crítica muito grande à imprensa por conta disso. Tem outras representações bem interessantes dos personagens aqui. Cada personagem tem aí uma alegoria a uma classe social ou a alguém, né? Então, o Major, que eu comentei lá no começo, é uma representação tanto de Lenin quanto de Marx. Marx, pelas ideias, ele inclusive fala que não sabe quando a revolução vai acontecer, enquanto que Lenin falava que era para fazer a própria revolução, né? Mas ao mesmo tempo tem essa questão de que esse porco foi meio que canonizado, ele virou quase um santo ali. Então foi o que aconteceu com Lenin. Stalin canonizou praticamente o corpo lá de Lenin e fez como se ele fosse o santo da revolução. E existem até hoje estátuas de Lenin por aí, justamente por essa questão aí de criar um grande ídolo, que é uma coisa muito importante nos regimes totalitários. A gente vê isso com muita frequência, basta pensar em como a Coreia do Norte se mantém viva até hoje, porque o líder é praticamente um deus ou o filho de Deus, a depender aí de quem está no poder naquele momento. Isso é uma coisa muito importante, essa deificação do líder totalitário. E com o decorrer do tempo, aqui as regras vão sendo manipuladas até um ponto que os porcos, que eram para ser os líderes aí desses animais mais oprimidos, eles se tornam realmente os grandes opressores e têm todas as regalias enquanto os outros passam fome. Também é muito interessante que a história vai sendo apagada de uma forma que aconteceu muito na União Soviética também, no sentido de fingir que aquilo que aconteceu antes da Revolução não existiu. Ou foi simplesmente um completo terror. São apenas lembranças negativas, sempre criando aí como se sempre pudesse estar pior do que o que você está sentindo agora. E isso é uma coisa que os animais falam muito, sabe? No sentido de, eu tô passando fome agora, eu tô trabalhando 20 horas por dia, mas pelo menos eu não estou sendo oprimido pelo Sr. Jones. Isso é interessante. E essa aqui foi uma leitura bônus do Clube Etis, a gente leu depois de ler Os Demônios. Foi muito interessante fazer essa releitura aí com mais conteúdo histórico, mas também com os nossos participantes trazendo algumas interpretações que eu nem tinha parado para pensar. Por exemplo, trouxeram que o Jones pode até significar Nicolau II, que eu acho uma coisa bem interessante da Revolução Russa, né? O czar que caiu. E também sobre outro fazendeiro que tinha ali na região, que acaba até comercializando ali com aqueles porcos, que pode ser uma representação também da Alemanha nazista, que eu achei muito interessante essa interpretação. Quem tiver interesse pode aí dar uma pesquisada, que eu acho que vai encontrar alguma coisa sobre também. Bom, é isso, foi uma releitura incrível e eu realmente queria trazer um pouco dessa questão mais factual sobre o livro, porque o livro é uma fábula tranquilíssima de ler, você consegue ler em um dia só e traz tanto conhecimento, né, tantos ensinamentos sobre o regime totalitário, e ao mesmo tempo com uma escrita super fluida, super tranquila. Eu adoro esse livro, sou muito suspeita para falar, gosto bastante de George Orwell. Também tem 1984, que eu li há bastante tempo, e é outro livro que é muito mal interpretado, outro livro que é uma crítica direta a Stalin, e que eu vejo resenha aí falando que, sei lá, pode representar a mídia, as coisas que são interpretações no tanto quanto além do que realmente é. Enfim, isso é o que eu tenho para trazer sobre a Revolução dos Bichos. Se você não leu, por favor, leia. É um livro tão curtinho, tem 1 milhão de edições agora no mercado, é super barato, consegue PDF também, que está em domínio público. Vale muito a pena, é uma leitura incrível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam,
deixem um comentário, tudo isso sempre me ajuda bastante. E até a próxima!